Em todos os lugares, Brasil, seja nos púlpitos, seja nos podcasts, nas praças, no ar livre, nas pregações dentro das igrejas, em todos os lugares sempre ouvimos cantores e pregadores, teólogos, com aquela frase célebre: Deus pode todas as coisas e quem somos nós para questioná-lo? Então, neste vídeo, eu vou te apresentar coisas da Bíblia que são impossíveis de acreditar, ainda que você do outro lado acredite plenamente em um Deus que tudo pode. Então eu vou fazer uma síntese de cada um desses eventos, desses episódios, e vou expor aqui a narrativa em ordem cronológica para que você do outro lado tome a sua decisão e veja se esses relatos são verídicos ou não são, se merecem confiabilidade, se merecem credibilidade ou não, se possui algum bom senso ou não. Quem vai decidir isso aí é você nos seus comentários. Então fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto e te apresento casos impossíveis de acreditar, mas é logo após a nossa abertura, Brasil. Além da Fé com Jason Ferrer. Eu tenho uma frase comigo que eu não sei se foi o Carl Sagan que falou isso daí. Ele falou que alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Então é isso que eu acredito. Desde quando você vem e você me apresenta alegações completamente extraordinárias, você tem que ter provas extraordinárias. Não adianta você dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram numa fornalha e saíram de lá ilesos, se eu não posso colocar você num caldeirão com óleo fervente, para você dar só um teste, pelo menos. Se você diz que o mar se abriu, e eu peço para que você possa abrir um rio, pelo menos ao meio. Jason, mas não é assim, isso já está absurdo, assim, você já está querendo exagerar. Bom, são alegações extraordinárias que requerem provas extraordinárias. Se você não tem como provar de canto a rabo, então isso deve haver uma mentira. Está havendo alguma coisa no que você está falando? Se o que aconteceu não acontece mais, Brasil, se o mesmo fenômeno divino, sobrenatural, a ação de Deus que realizou tal coisa no passado não pode realizar hoje, não pode repetir para um público diferente de uma época completamente distante, é porque a narrativa ou é um exagero do autor ou se trata de uma fábula, de um mito, uma escrita utópica. Eu vou apresentar para você cada um desses episódios, cara, e vou deixar que você do outro lado possa ter o discernimento se isso é verdade ou se isso é mentira. Então, em ordem cronológica, nós chegamos em primeiro lugar, Brasil, o primeiro relato, que é o relato da cobra falante. Cara, por favor, não é possível coisa dessa. A gente sabe, Brasil, nós sabemos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós sabemos que não existe possibilidade de cobra falar. Isso está mais para mitos, Brasil, para fábulas e contos. Talvez o escritor atribuiu características humanas a esses animais, como a cobra, o jumento, por exemplo, que falaram, e está aqui escrito na Bíblia. Isso é pura prosopopeia. Eu não sei como é que um crente é capaz de acreditar racionalmente nessas coisas, nessas narrativas. Aí você não compreende de modo nenhum. Será que não passa na sua cabeça que o que você está vendo é simplesmente uma história? É um judeu ou um israelita, um hebreu, que está te contando uma história, ou que contou essa história para alguém. E alguém acreditou nisso como verdade. Mas como é que você, sabendo que cobra não fala, você acredita que a cobra fala? Por que as cobras não falam nos dias de hoje, então? Já que a maldição da cobra foi uma: sobre o pó da terra comerás. Então você agora vai se rastejar. Mas em que momento a maldição disse que ela não iria falar mais? Em nenhum lugar. Então, se a maldição da cobra foi se rastejar e comer do pó da terra, então o falar continuava normalmente. Assim como Adão e Eva falavam e continuam falando, já que nós, supostamente, somos a sua descendência. Você entendeu? E agora, Brasil, nós chegamos em segundo lugar, que está a Arca de Noé, Brasil. Cara, preste atenção, olha que coisa, está na Bíblia. Um homem
de 500 anos de idade. Eu não estou falando para você que é um cara de noventão, sarado, 99, um pitel. Não, eu estou falando que um homem de 100, não, 200 anos, não. Eu estou falando de um novinho, um cara de 500 anos, meio milênio. E o cara com essa idade, ele conseguiu engravidar sua mulher com 500 anos. Isso está aqui na Bíblia. Você entende? Então Noé, sem contar que o Noé construiu sozinho, Brasil, um navio extremamente complexo e enorme, com vários andares. E do nada, animais de todos os tipos e tamanhos e de diversos habitats vieram andando, voando, nadando, atravessando rios e mares e desertos enormes. E eles tiveram que adivinhar onde estava a localização da Arca de Noé. Então eles entraram nessa arca. Agora veja, o navio do Titanic, por exemplo, ele foi construído em 1909 até 1912 e precisou de 15 mil trabalhadores de especialidades completamente diferentes na construção desse navio. Mas Noé, com o poder de Deus, construiu a arca sozinho. Acredite você ou não. Agora chegamos em terceiro lugar. Brasil, não é possível, cara, que tem pessoas que vão ou que acreditam nessas coisas. Em terceiro lugar, nós temos um israelita que jogou um pedaço de madeira no chão e ela se transformou numa cobra enorme. Aí eu pergunto para você, cara, qual é a chance de uma madeira com propriedades químicas e físicas completamente diferentes de um organismo vivo se transformar numa cobra, Brasil? Me fala qual é a chance. Mas essa foi a história de um israelita chamado Moisés. E as pessoas acreditam nisso sem questionar. Cara, pega um cabo de vassoura e você joga esse cabo de vassoura no chão e você vê se isso vai se transformar numa serpente, num sapo, uma lagartixa, seja lá como for, cara. Agora, em quarto lugar, cara, esse daqui não é possível, cara, mas muita gente acredita nessas coisas. Eu, por exemplo, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha tia, ela tinha um quadro de dinossauros, aqueles dinossauros que andavam por meio dos carros, avenidas e atravessavam. Não sei se você já viu esse quadro. E do outro lado tinha o quadro de Moisés, um israelita, um hebreu no caso, que abriu o Mar Vermelho ao meio, onde dezenas de centenas de milhares de pessoas fora, os animais passaram por meio desse mar, marchando com poder e glória, porque o poder de um Deus dividiu essas águas. E pasme você, pessoas acreditam nisso. Acredita que o mar se abriu ao meio e as pessoas passaram fazendo poeira dentro desse mar. E o curioso, sabe o que é? É que nenhum egípcio quis comentar esse feito, ou pelo menos registrá-lo. Uma curiosidade. Muito menos procurar Moisés para uma entrevista. Quer dizer, em lugar nenhum, todos os países da Mesopotâmia, todas aquelas cidades que estavam circunvizinhas, ninguém escreveu nada sobre esse mar que se abriu. Nenhum general, sargento, seja lá o que for, comandante da guarda, soldados, subalternos, ninguém quis escrever sobre esse assunto no Egito. Somente os israelitas, os únicos que viram tudo isso e quiseram escrever sobre o assunto. E você, do outro lado, simplesmente acredita nessa história. Tô errado, Té? E essa daqui, cara, não é possível, bicho. Mas eu vejo muitos cantores cantando, pregando, outros, quer dizer, se exaltando o nome de Deus por causa desses 3 israelitas que foram colocados numa fornalha altamente quente e ficaram lá por horas. E quando saíram, Brasil, não havia sequer uma queimadura, nem sequer o cheiro da fumaça neles. E o interessante é que somente os israelitas, mais uma vez, escreveram sobre esse assunto e o rei, os nobres da Babilônia, os poetas, os músicos, os escribas, os matemáticos, os geógrafos, os construtores, os engenheiros, os arquitetos, ninguém quis escrever sobre esse assunto, nem tampouco o rei quis escrever sobre esse assunto, mas um israelita
pegou uma pena, pegou um pergaminho, uma argila e começou a escrever, o único a escrever sobre essa história. E você acredita naquilo que aquele hebreu escreveu, sem o menor senso crítico. Você entende, cara? Essa aqui, muita gente, eu já vi muitas pessoas acreditando nesse negócio. Você acredita nisso? Acredito piamente. Cara, como é que uma pessoa acredita num negócio desse? É o que eu digo. Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Nós vamos falar mais uma vez de um israelita. Sim, não pode acontecer com outra pessoa. Só acontece com esses israelitas. Eu não sei o que acontece com esses caras. A história desses caras é muito fabulosa. Aí você vê que um israelita foi colocado na cova de leões altamente famintos e sedentos. Mas, pelo poder de Deus, esse homem saiu sem um único arranhão e ainda fez amizade com os leões. Aí eu vejo gente barbuda, inteligente acreditando nisso, cara. Você entende como é que são as coisas? O cara foge de uma barata, corre de um rato, não pode ver um pastor alemão, um Rottweiler na frente, que já se arrepia igual um gato. Aí acredita que Daniel foi colocado na cova de leões magros, altamente famintos, mas que não lhe aconteceu absolutamente nada, porque Deus estava zelando por sua palavra. E você crê num negócio desse, cara? Cara, nós temos a inscrição na parede da Babilônia pelo dedo do próprio Deus. Deus saiu de onde ele estava para escrever 4 palavras na parede da Babilônia. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Foram essas palavras. Todos viram isso, inclusive o rei. Mas ninguém quis registrar esse evento milagroso, apenas, unicamente, exclusivamente. Quem foi registrar isso? Quem? Adivinha quem? Um israelita de novo. Somente o israelita parou para poder escrever sobre esse assunto na Babilônia. Mas espera aí, cara, Babilônia de novo? Será que não tinha ninguém para escrever isso na parede? O rei sequer desmanchou aquela parede ali para poder dizer, não, cara, isso aqui é uma coisa divina, eu quero isso aqui no museu, é uma relíquia, é um Deus Todo-Poderoso que escreveu Mené, Tekel, Parsim na parede, e eu vou guardar essa parede para minha posteridade completa. Mas não, ninguém escreveu nada, ninguém disse nada. Simplesmente um israelita chegou lá e começou a escrever essa história, e você, depois de 3.500 anos, acredita nessas historinhas até o dia de hoje. Você entende o que é uma lavagem cerebral? E sem contar que eu estou falando isso, essas pessoas que acreditam nessas coisas não são aquelas idiotas, analfabetas, desdentadas. Não, são intelectuais que sabem ler, sabem escrever, interpretar. Muitos deles têm até livros escritos, são palestrantes. Mas você viu o que a fé é capaz de fazer na cabeça das pessoas? É isso. A ressurreição coletiva de vários judeus, de vários israelitas em Jerusalém. Eles foram ressuscitados pelo poder de Deus e andaram por Jerusalém, Brasil, ao vivo em cores, diante de todas as pessoas, cumprimentando uns, falando com outras. E adivinha? Quem foi que escreveu essa história? Sim, adivinha. Tenta adivinhar. Coloca nos comentários quem foi que escreveu isso. Pensa comigo. Quem escreveu mortos, são vários, dezenas deles, não se sabe quantos ao todo, ressuscitar e andar por Jerusalém. Ninguém escreveu, exceto uma pessoa escreveu. Quem é essa pessoa? Qual é a nacionalidade? Qual é a religião? Judaísmo, e era Mateus. O único cara que escreveu essa coisa. Aí você para pensar nisso. Meu irmão, como é que eu não penso sobre essas coisas? Veja que na época, quando a Bíblia fala que essas pessoas ressuscitaram, entenda que naquela época nós tínhamos quem? Pilatos, que estava lá. Centenas de soldados romanos que provavelmente deveriam ter visto. Gregos, turistas. Herodes estava lá. Os sacerdotes, os escribas, fariseus, essênios, herodianos, publicanos, políticos de diversas envergaduras, escritores, poetas, artistas, matemáticos, professores, missionários de outras religiões. Mas ninguém quis escrever sobre algo tão magnífico. Apenas, unicamente, Mateus viu esse evento
que resolveu escrever esse absurdo. E o que me deixa perplexo, Brasil, é que acadêmicos barbados acreditam que essas coisas supostamente milagrosas ocorreram com os israelitas. E eles não se questionam sobre essas histórias que esse povo contou sobre si mesmo e continua contando até o dia de hoje. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero nesse vídeo rapidinho, cara, que você pelo menos tenha entendido ou que pelo menos você tenha parado para pensar, para arrazoar. Isso quer dizer você colocar a sua razão em atividade para você pensar, cara, que aqui, ó, é uma historinha, essa aqui é para criança. Esse aqui é para adulto. E você acredita nessas coisas. Uma coisa eu digo para você, Brasil. Você do outro lado, homem, mulher, você não precisa ser um ateu para desconfiar dessas histórias, cara. São histórias completamente absurdas como essas. Basta você simplesmente usar um pingo de senso crítico ou de consciência, ou pelo menos um pedaço, o único pedacinho do seu cérebro para funcionar, para você ver quanto mentira existe nesse negócio. Então faz o seguinte, saia dos mitos, saia das lendas, saia das fábulas e das superstições e clame a esse Deus. Aí você verá que nenhuma dessas coisas se repetirá. Mas a crença, Brasil, é como uma bactéria que come o cérebro dos crentes e os fazem acreditar em coisas completamente ridículas e sem provas. Você sabe, por exemplo, que houve a Inquisição e esse Deus não fez absolutamente nada para salvar nenhum dos inocentes. Houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e Deus nem sequer apareceu. Aí você vê que o mundo foi infestado pela fome, pelas pestes, as pandemias e epidemias, doenças miseráveis que levaram milhões e milhões de pessoas para a morte. E esse Deus sequer apareceu. Houve também o Holocausto dos judeus, onde milhares de milhões de judeus foram covardemente executados por diversas formas. E o Deus de Israel, o Deus deste livro aqui, não deu o menor sinal de vida. E hoje, na atualidade, nós temos crianças sequestradas, estupradas todos os dias, desaparecidas, assassinadas. Outras morrendo de fome, de sede, outras morrendo nos hospitais por doenças incuráveis. E onde está esse Deus milagroso de Israel? Aí você não entende, cara, que isso é somente uma história que não existe na vida real. Será que você não entende isso? São apenas historinhas contadas pelos israelitas para israelitas. Como é que você é um adulto, pai de família, uma pessoa que sabe ler, sabe escrever e vive em um mundo que é altamente tecnológico, um mundo avançado? Você está no mundo com nanomedicina, cara, com robôs, celulares, televisão, telefone, foguete, satélite, internet, com carros que andam sozinhos. E mesmo assim, você acredita em bobeiras como essas, como uma delas, a cobra fala. É brincadeira um negócio desse, Brasil. Não é possível você acreditar nessas coisas. Então eu espero muito que o vídeo de hoje, cara, tenha feito uma revolução como uma pequena semente que entra numa terra fértil. Eu espero que você do outro lado, cara, pense sobre tudo que está escrito nesse livro aqui. Pondere sobre todas essas coisas. Se equilibre sobre todas essas coisas. Toma um rumo na tua consciência, nos teus pensamentos, sentimentos e comportamentos, cara. Presta atenção numa coisa dessa. Desejo a você um fortíssimo abraço. Espero que você tenha gostado desse comentário. Se gostou, deixa um joinha. Nos ajuda, nos fortalece para que a nossa voz possa chegar em mais corações e mais mentes e nós possamos ajudar na libertação desses adultos que vivem com a cabeça infantil. Forte abraço e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Então veja! Acredita agora?